eu transformo o dinheiro numa coisa para que o trabalho não fique, que eu tanto me dedico, não fique num primeiro plano e eu não lembre e não fique só no TBT. Ah, agora sim, Caetano, você me ouve? Super. Você está me vendo bem? Super. Ah, que legal, que legal. Direto de Atibaia? Caetano, eu tô em Atibaia, você não, né? Você tá aí em São Paulo. Eu tô em São Paulo, eu tô indo semana que vem. Espero te reencontrar no Frango Assado de novo. Dessa vez prometo te dar um oi. Tá bom, porque na livraria você deu. É, na livraria eu dei, só que no Frango Assado a gente estava distante, estava numa fila, eu falei, não vou importuná-lo agora. Bora lá? Vamos lá, vamos ver se eu estou à altura do Ah, seu programa. pelo amor de Deus. Olá, gente, eu sou o Denis Antunes e aqui estamos para mais um episódio do Denis Antunes se Isola. O meu convidado desta semana, o meu ilustríssimo convidado de hoje, é um sujeito, sobretudo, apaixonado pelo São Paulo Futebol Clube e pelo Cristiano Ronaldo. Ele é um sujeito dos palcos, mexe com teatro, mexe com ópera, flerta ali com a literatura e com o cinema. O mais novo botânico da cidade, o iluminado Caetano Vilela. Caetano, muito obrigado pela presença, mesmo. Salve, salve, Denis, arrasou. Fico feliz, fico feliz. Eu que estou feliz aqui com a Já tua presença. começou me expondo assim, meus amores. Errei algum? Não, tem, por ordem de importância, tá bem falado, já É, tá registrado. ótimo. Comecei pelo São Paulo, terminei nas flores. Ótimo. Genial. Caetano, vamos lá. Você que mexe com tudo isso, aliás, eu adoro esta coisa do mexer. Eu mexo com teatro e ópera, né? É assim que está a sua bio do Facebook. Esse, né? Exato, exato. Para mexer com tudo isso, Caetano, de forma muito honesta e prática, o que no dia a dia você consome? O que você abastece para que você consiga fazer isto que você faz? E tá atrás de mim aqui parte do que onde eu me abasteço, né? Eu sou antes de ser um leitor voraz e um cinéfilo, até mesmo antes do teatro entrar na minha vida, eu sou curioso. Eu tenho uma curiosidade ampla, infinita, por vários assuntos. Eu sempre acho que aquilo vai determinado assunto que num primeiro momento possa não me interessar, eu sempre acho que aquilo vai ser interessante no futuro. Então, quando sai algum livro sobre coisa que é distante do meu trabalho, do que eu faço, eu sempre acho que aquilo um dia vai ser importante. E aí eu tenho uma curiosidade ampla, assim. Então eu acho que mexer com todas essas coisas que eu mexo, quando eu coloquei essa coisa lá no Facebook, era um pouco como a gente se apresentava, né? E é engraçado porque eu tenho muitos amigos dezenas, centenas de amigos que não são de teatro, e aí sempre quando perguntavam assim, mas você continua mexendo com teatro? É engraçado porque ninguém fala para uma pessoa que é médica assim, você ainda está mexendo com cirurgia, com medicina? Você ainda mexe com odontologia? E para teatro, acho que tem isso. A gente está sempre, quem trabalha com teatro está sempre num plano que as pessoas veem como um hobby, como uma coisa que não é definitiva, como uma coisa que é improvisada. Então, eu costumo brincar um pouco com isso, assim, quando eu coloco biografias em redes sociais, assim, eu sempre ponho, assim, eu mexo com ópera, eu mexo com teatro, eu mexo com luz, né? Perfeito, perfeito. O que você assinala no hotel? Ai, meu, eu tinha um problema com essa coisa, sabe? Porque eu sempre colocava assim, eu colocava iluminador, então as pessoas falavam assim, tipo técnico, ninguém sabia o que era. Aí eu colocava diretor, aí falava assim, qual a empresa? Então era um inferno. assim. E às vezes eu deixava em branco e aí voltava a ficha, aí tinha que preencher. Aí eu comecei a colocar artista. Ótimo, Aí ninguém mais em turnês, em tudo pro que for, assim, claro. põe um artista e fica. Mas eu nunca pensei em colocar isso num primeiro momento. Eu sempre colocava assim a função que eu estava
como eu também eu era ator, comecei como ator, então eu dirijo, eu ilumino. Então, quando eu estou em turnê, por exemplo, com um espetáculo que eu ilumino, eu ponho iluminador, é automático, assim. Eu nunca Sim, pensei que eu tenho a função artista. É engraçado sim. isso, né? De uns anos para cá, aliás, nem foi um amigo meu, que eu peguei e falei assim, ai meu Deus, de novo essa coisa da minha profissão, o que eu ponho? Aí meu amigo falou assim, meu, põe artista. Assim, aí eu falei, meu, arrasou, ninguém nunca mais me encheu o saco, nunca mais Ótimo. me perguntou outra coisa. Ninguém questiona, né? Pelo menos verbalmente, né? Fica só É, no olhar, né? porque ninguém sabe qual é a função de um iluminador, né? Eu não falo isso nem mais em festa de família. Sim, Ninguém sabe o que é, né? A gente fica dentro de um circunscrito assim ao nosso meio, né? E tudo bem, é difícil mesmo para quem não é artista entender essas funções todas, né? Eu até compreendo. perfeito, perfeito. Caetano, demorou para você bancar essas tuas escolhas profissionais e, sobretudo, familiares? Você vem de algum berço artístico? Alguém da tua família faz alguma porra parecida com você? Absolutamente. Não, não, não. Da minha família eu sou o único, assim. Minha mãe é pernambucana, né? Veio para São Paulo com 18 anos, casou com meu pai, que é paulista do interior. Meu pai tinha 21, 22 quando casou com a minha mãe. Eu nasci em São Paulo, na Zona Leste. Eu sou o mais velho de mais 4 irmãos, né? E todas as minhas. Eu tenho 3 irmãs e um irmão. O meu irmão é policial militar e as minhas 3 irmãs trabalham na área de saúde, né? Trabalham em hospital, assim, fisioterapeuta, trabalham na área de oftalmologia e uma assistente social. Então, assim, eu saí de casa relativamente cedo, assim, para a época, não sei se é cedo, se é tipo 22, 21, 22 anos. Eu saí de casa e fui. Até então, meu pai tinha uma papelaria. Meu pai sempre trabalhou com papelaria, aliás, trabalha até hoje. Meu pai é representante comercial em papelarias, então eu vivi em papelaria, vivi em livraria e tudo, acompanhando ele. E a gente tinha uma papelaria em São Miguel Paulista quando eu era adolescente. E eu trabalhava meio período nessa papelaria. Que meu pai comprou essa papelaria pensando no meu futuro e da minha irmã, mais velha das irmãs. E minha irmã, numa conversa com a minha irmã, quando eu estava com uns 19, 20 anos, eu falei assim, escuta, você está estudando para ser assistente social, para trabalhar na área de saúde, você vai cuidar da papelaria, do papai? Aí ela falou assim, não, eu não, ele está fazendo isso para você. Eu falei assim, não, eu tô aqui, é ótimo, mas não, eu tenho outros planos. E aí meu pai me deu uma pressionada, e até então eu fazia teatro amador, uh, em escola, viajava com um grupo de teatro amador, fazia todos os workshops que apareciam na cidade, eu fazia, todos os workshops. Eu não terminei os estudos, né? Eu parei na fatídica 8ª série. Tentei 2 vezes o primeiro colegial e abandonei por causa de teatro, grupos, etc. E aí meu pai me deu uma pressão, assim, porque ele via que o teatro estava tomando um tempo da minha vida e uma dedicação que eu não dava para o comércio, né? Que ele imaginava que eu fosse assumir. E aí ele veio e falou para mim, ele falou, então sua irmã não vai, você não vai, então você precisa dar um jeito na sua vida. Aí eu falei, eu virei pro meu pai, bem adolescente, moleque, eu falei, não, pai, ó, pela Constituição você tem que me sustentar até os 21 anos. Eu não Que sei de onde eu tirei essa coisa da maravilhoso. cabeça. Eu Que virei pro meu pai e falei maravilhoso. isso. Você sabe que meu pai nunca esqueceu. Meu pai é um fofo. Meu pai nunca esqueceu. Meu pai nunca jogou na cara, sempre me apoiou, meu pai, minha mãe e tudo. Ele ficou com aquilo na cabeça, um pouco frustrado, né? Porque ele estava construindo uma coisa. E eu vivia daquilo. Eu não tinha salário, eu não tinha. A gente era pobre, viramos classe média, e eu trabalhava ali, meio período, então eu pegava assim, dinheiro para condução e dinheiro para o cinema, saía às 5 da tarde e ia para o cinema, pegava dinheiro para condução e para o lanche, ia para o ensaio, então assim, eu não sabia o que era assim ter um emprego, né? Eu tive empregos, subempregos, assim, office boy, chefe de almoxarifia, essas coisas que eu trabalhava na fase do exército, assim, que meu pai arrumava para mim. E aí, quando eu completei 21 anos, meu pai falou isso para mim, me deu uma festa, me deu um bolo, fez toda aquela coisa, falou assim, olha, quando você tinha 18 para 19, você falou para mim isso, que eu tinha que sustentar até os 21. Hoje você está com 21. E aí? Sabe quando cai assim uma ficha que você fala assim, meu, Espera aí, foi óbvio, no dia do seu aniversário que ele falou no isso? dia do meu aniversário.
no dia do meu aniversário. Eu falei assim, você vai assumir o que eu estou construindo ou vai brincar de teatro, vai continuar fazendo suas coisas? E meu pai estava coberto de razão, né? Ele falou assim, eu falei assim, vou pensar. Pensei um ano, né? Pensei não, fui tentar me estruturar, né? Porque nessa época eu já estava fazendo teatro profissional. E aí eu queria muito sair de casa. Queria muito sair de casa, queria muito morar sozinho. Eu tinha esse sonho assim desde os 15, 16 anos. Primeiro por causa da minha sexualidade, eu sempre me assumi gay, sempre soube que eu era gay, assim, e nunca tive problema com isso em casa. Não se falava em casa, mas era aquela coisa que todo mundo Sim. sabia, ninguém se falava e tudo. E eu tinha que viver, tinha que ter a minha liberdade, né? Eu nasci na Zona Leste, assim, São Miguel, Ermelino, eu vivi naquela região, assim. Então, assim, eu era muito distante de tudo que eu fazia era na cidade, né? Era no centro, então tinha que me deslocar, às vezes dormia na casa de... Então, assim, eu queria sair de casa, eu queria viver minha vida. E aí eu saí com 22, depois dessa prensa que eu provoquei, eu saí com uns 22. Aí eu fui dividir um apartamento no centro da cidade com o Sérgio Ferrara, que hoje é um super diretor, e depois de um ano entrou o Jarbas Homem de Melo, que eu conheci trabalhando em restaurante, e a gente dividia um apartamento na Avenida São Luís, ali na Praça da República. Nós éramos, primeiro eu e o Sérgio, durante 4, 5 anos, depois veio o Jarbas, a gente ficou mais uns 3 anos ali. E lá, nessa época, eu falei assim, eu tenho que... Então foi um período, assim, que eu não pedia dinheiro emprestado para os meus pais. Eu saía de casa, assim, eu trabalhava em restaurante, eu dava workshop, dava aula em casas de cultura na periferia, fazia teatro amador e fazia luz para amigos, porque eu via que a luz me dava dinheiro como técnico, como operador e como criador de luz, assim, eu conseguia ganhar dinheiro que eu não ganhava como ator e muito menos como diretor de teatro amador, né? Então foi uma questão, foi uma coisa assim meio de sobrevivência, assim, para eu manter na área, trabalhar naqueles subempregos, mas assim, o que da área eu consigo ter de grana assim imediata para as minhas despesas básicas, assim. Foi a iluminação, tipo, Incrível. resumo da história, assim, né? Sim. Ali eu via que os técnicos eram os primeiros a receber, eles não ficavam um ano numa pesquisa, eles entravam quase no fim. Então eu comecei a fazer operação de luz, tudo na prática mesmo, eu nunca tinha feito curso até então, né? Mas como eu era do meio ali, os amigos meio que me empurravam e era uma graninha, que dava assim pro mês, sabe? Você juntava isso com as aulas que eu dava, com o bico que aparecia, eu tinha book, fazia trabalho de ator em agência, fazia comercial, fazia dublagem, fiz dublagem, que era uma coisa que eu amava, fiz 5 anos dublagem, assim que eu tirei meu DRT, dublagem dava muita grana, eu trabalhava amanhã, enfim, não parava, sabe? Era uma persistência mesmo. Belíssima história. Caetano, aqui no nosso programete, a gente possui alguns quadros. O primeiro quadro que eu te ofereço é o Perguntas Toscas para Respostas Sinceras. O que significa Lá isso? vem. O nosso famoso ping-pong. Eu vou te provocar com algumas situações e você diz aí, de sopetão. Pode ser? Tentarei. Perguntas toscas para respostas sinceras com o meu vizinho de ZL e de Atibaia, Caetano Vilela. Caetano, carreira ou família? Hoje, família. Você prefere rir ou você prefere se emocionar? Eu prefiro rir. Música ou silêncio? Silêncio. O que mais falta no mundo? Ética. Uma princesa da Disney. Eu estava assistindo com a minha sobrinha esse final de semana, aquelas coisas que botam na televisão e tal, Sim. e eu não sabia quem eram as princesas. E ela ficou fazendo assim, tipo, a gênese. Fez a árvore Fez, genealógica. e aí eu falava assim, essa é a Branca de Neve, ela falou assim, não, essa é a... Eu não sabia, porque hoje a Disney pasteurizou Sim, todas, e eu não sei quem é quem. sim. Mas eu gosto muito dessa versão nova, assisti com a minha sobrinha, da Anastácia. Eu acho uma história maravilhosa, fora da casinha, assim, das princesas. Olha, uma princesa que quase ninguém nem lembra. Não lembro, e o desenho é maravilhoso. Sim, sim. Você prefere amar ou ser amado, Caetano? Eu prefiro ser amado. Fico puto quando? Ai, com falta de humor. Eu não dá, né? Eu aguento qualquer coisa, eu aguento até burrice no interlocutor, ou num grupo, ou na sociedade. Agora, falta de humor,
me tira do sério, porque é uma corrente, né? A pessoa que não tem humor, ela é uma assassina, né? Porque ela leva tudo aquilo a sério, literalmente, Uhum. né? Então, assim, se você é burro, você consegue estar no meio de outras pessoas e você pode silenciar a sua burrice. Agora, a falta de humor é indisfarçável. É impressionante, isso me irrita profundamente numa pessoa. Do que a arte é capaz? Ela, os chavões todos são verdadeiros. A arte é capaz de absolutamente tudo, assim, de salvar uma pessoa do crime, de dar dignidade para alguém, mas eu acho que mais bacana, mais importante, talvez eu acho que dar esperança, né? A arte é possível. A gente sempre pensa na arte assim como a gente não, de uma forma geral, pensam-se na arte como entretenimento. E a arte também dá uma esperança. Você se enxerga naquilo e aí você tem como objetivo, meta, sonho ou princípios aquilo que você enxerga. Então é um espelho. Sóbrio ou chapado? Ai, sóbrio, eu sou super careta. Caetano, se a sua mãe se casasse com o ídolo dela, quem seria o teu pai? Roberto Carlos. Liberdade é? É escolha, né? Só durmo quando? Termino de ler. Teatro ou terapia? Nunca fiz terapia. Olha Eu só. sempre penso em fazer, desisto ou por falta de paciência, ou por tempo, ou dinheiro. Mas eu acho fascinante e eu tô com 52, eu vou fazer 52 anos, eu nasci em 68. Eu acho fascinante agora, aos 50, parar e fazer uma terapia, ter uma análise. Eu acho que não é tarde, eu acho que eu ainda farei. Então, por enquanto, eu fico com o teatro, Boa, que não deixa de ser uma terapia, no bom sentido. perfeito. Dom ou técnica? Dom, eu acho que a técnica se constrói. Mas eu acho que entre dom e talento eu fico meio confuso, sabe? Quando você tem o Uhum. dom para coisa, você tem o talento para coisa, são coisas bem distintas, assim. E são coisas que me perturbavam muito quando eu era adolescente. De você sempre ter uma... E tem outra palavrinha também boa, que é a vocação. Uhum. Né? Você tem dom, você tem talento, você tem a vocação para aquilo. Então, isso atormenta muito a cabeça de todo adolescente que tem uma vocação nata para determinadas coisas, mas por questões financeiras, familiares, etc., não seguem aquilo, né? Por isso que eu acho que se você tem o dom, se você tem o talento, se tem a vocação para aquilo, a técnica você constrói, né? Eu, por exemplo, sou autodidata, né? Eu construí a técnica. A técnica eu digo em todos os sentidos, não só a técnica teatral. Eu digo que o vocabulário técnico, né, para você exercer a sua profissão, isso se constrói na nossa profissão como artista, diferente de um médico, diferente de uma pessoa que realmente precisa estar mais embasado na escola, enfim. Eu acho que a nossa profissão, e eu tinha essa mentalidade quando era adolescente, que era, eu não quero fazer escola de teatro, eu quero aprender na prática. Então eu vivia mambembando, e eu passei por todos os workshops, por todos os grupos, por todas as casas, por todos os teatros que tem em São Paulo e fora de São Paulo. Então, assim, eu aprendi ali, e até hoje eu aprendo mesmo na prática. E a última, Caetano, para encerrar este nosso primeiro bloco. Quem é Caetano Vilela? Eu tô em crise, eu não sei que. Eu sou uma pessoa a cada um ano, eu vivo crises, não sei quem é. Eu acho que essas coisas, essas autodefinições só nos sabotam, porque viram um compromisso não do outro com você, mas de você mesmo. Então, assim, eu conversando com muitos amigos e tudo, a gente sempre tem esses assuntos existenciais, assim, eu tenho crises, assim, então teve crises, assim, a crise dos 30, da masculinidade, sabe? Assim, pô, você chegou aos 30, o que você construiu na vida? Aí você chega aos 40, aí você vê, sabe, que você não tem casa própria, você vê que você não tem, sabe, essas coisas, assim, as inseguranças que vão te apontando no mundo capitalista, cheio de cobrança. Eu passo por todas essas crises, assim, a cada 5, 10 anos, assim. Então, eu não sei, assim, definir, assim, Uhum. quem é essa pessoa. Essa é uma boa resposta, né? No mundo que a gente está tão chato, nessa necessidade da gente saber coisas o tempo todo, né?
Aquele que diz não sei é quase que um farol. Porque eu podia dizer assim, eu sou... Caetano Vilela o Vilela é um cara legal, é um cara honesto, é um cara inteligente. Não é, acho que é mais profundo, né? Eu acho que é circunspecto ao período, Sim, sim. né? Não tem como você não eu daqui a 5 anos eu vou lembrar desse período que a gente está vivendo e Uhum. isso está me abalando de uma forma que hoje com certeza eu sou uma pessoa muito diferente de 5 anos atrás. Perfeito. A gente precisa viver primeiro para saber, né? Exato, exato. Caetano, quem é o maior ídolo de São Paulo, Raí ou Rogério Ceni? Odeio o Rogério Ceni, não pode falar isso. O Algum Raí é São mito. Paulino realmente Eu admite. detesto. Nossa, eu assisto o jogo, né? Agora menos, né? Óbvio, mas eu sou frequentador de estádio. Eu vou ao estádio. Eu vou sozinho porque nenhuma Uhum, bicha gosta de ir em estádio e eu vou uhum. sozinho lá assistir. E o Rogério Ceni me irritava num grau que você não tem noção, assim, aquelas cobranças de falta, aquela pavonice, aquela coisa, sem contar a figura que ele representa politicamente, assim, eu acho que era absolutamente inadequada ao São Paulo. Enfim, eu acho o Raí o verdadeiro mito. Eu trabalhei em Paris em 2009, 2010. Ele é um deus, né? Nossa, ele é um deus. Morra, Neymar. O que o Raí fez ali em Paris, no Paris Saint-Germain, então, ele é um deus, todo mundo conhece, as pessoas perguntavam, sabia que eu era brasileiro, e aí falavam do Raí. Que coisa mais incrível, né? Sem contar que é um cara culto, sem contar que é um cara inteligente, é um cara que vai ao teatro, um cara que lê, um cara que tem um trabalho social incrível, um cara que eu tive a oportunidade assim, de uma mesa com várias pessoas, eu ficava lá babando. E ele é um cara super tímido, né? Raí é rei, assim. Irmão do Sócrates. Caetano, tem uma coisa que eu fico sempre muito curioso para saber, sobretudo dos artistas. De que forma vocês encaram, vocês, nós, você, não sei, separar o eu do nós. Mas de que forma Nós. você, Caetano Vilela, nós, gosta? De que forma você, Caetano Vilela, enxerga a beleza estética? Existe a beleza e existe a estética. São duas coisas diferentes. Todo artista busca a beleza no seu trabalho, porque a beleza é um aprimoramento estético, né? Isso é Humberto Eco, não tô falando, Uhum. isso ele que diz. Então, tanto que tem os ensaios dele, né? O ensaio sobre a beleza, o ensaio sobre a feiura, então, que é sensacional, eu recomendo para todo mundo. Nós buscamos a beleza no nosso trabalho, porque mesmo quando você trabalha com o grotesco, porque quando você vai para o palco, você não está trabalhando com a realidade. Então é difícil você falar. Você está me perguntando como artista, né? Não como pessoa, graças a Deus. Sim, sim. Mas como artista, a beleza está restrita a códigos, a um código estético, né? De escolhas, de vocabulário. Quando você vai para o palco, é por isso que é aquela coisa assim, não agradou todo mundo. Achei. Tinha muito isso no teatro dos anos 80. É lindo, mas eu não entendi nada. Tinha peças do Gerald, quando o Gerald Uhum. chegou no Brasil, apresentava aquela fumaça, aquela coisa meio filme expressionista. Todo mundo falou assim: gente, é lindo, eu tô embasbacado, mas não me pergunte nada, eu não entendi nada. São os códigos estéticos do nosso trabalho que cabe a nós, artistas, desenvolver, elaborar, trabalhar e aprimorar. Então, isso é uma ferramenta. E eu não estou falando de conceito estético, conceito de beleza, assim, né? Se é feio ou se é bonito. Não existe isso em teatro. Existe a estética. E essa estética do grotesco, da beleza, da feiura, o certo e errado passou longe, entendeu? Então, assim, e isso é treino. Você vai treinando. É o seu repertório. É o tanto de vezes que você foi ao museu e admirou um quadro e aquilo significou algo para você e você foi buscar o significado daquilo e no seu trabalho você usou aquilo como referência. Então, é uma cadeia. Não existe a separação desse trabalho para um artista, mesmo que ele busque o grotesco. Porque eu levo muito a sério essas coisas. Uhum. Quando você leva para o palco alguma coisa. Porque nem sempre, muitas vezes nós somos
contratados. Nós nem, por exemplo, em ópera, por exemplo, eu não tenho o poder de escolher quais as óperas que eu quero dirigir. As pessoas entendem a minha estética, entendem a minha linguagem, o meu trabalho, que eu já venho desenvolvendo há muitos anos, e acreditam que determinadas obras eu posso acrescentar esteticamente a elas. Então, isso é bagagem cultural. Claro. Né? Então, essa associação tá ligado, não tem como. Sim, total. São complementares, não tem desassociação. Caetano, vamos para o segundo quadro do programa. Eu novamente vou aqui te provocar, mas dessa vez você terá uma tarefa muito mais simples. Você vai ter apenas 2 possibilidades de resposta. Ou sim ou não. Mais simples, mais ou menos, né? Bora lá. Ainda finjo ser o que eu não sou? Sim. Se aqui no Brasil, Caetano, os artistas começassem a denunciar possíveis casos de abuso, seja ele qual for, muita gente ia cair? Não acredito. Quero me casar, ter 2 filhos e um cachorro. Sim, pelo amor de Deus, quem não quer, gente? A política está em tudo, Caetano Vilela. Sim. Já recusei proposta irrecusável. Sim. Caetano, minha última pergunta, para que a gente se despeça. Possamos nos encontrar em algum frango assado da Fernão Dias. Como que você queria que as pessoas lembrassem de você? Isso é um tema para terapia que eu vou fazer em breve. E eu tenho conversado sobre isso muito com os meus amigos que estão distantes, assim, que hoje eu estou bem pessimista e eu estou naquele momento de que não existe, tudo que eu fiz não é nada. Essas coisas que você faz, você se dedica, não é nada. Eu acho que os artistas precisam... A nossa função, geralmente, é tirar os pés do chão. Acho que a gente tem que baixar um pouco, que a gente não é importante, entendeu? O meu trabalho não é importante. Ele é um conjunto de coisas, é imaterial, é o tipo, quem viu, viu, quem não viu, busca acervo, vê uma foto, vê trecho de vídeo, etc, etc. E não vai modificar absolutamente nada. Eu não sou um gênio criador, como um Bob Wilson, que vai deixar uma coisa sólida, entendeu? Eu sou um trabalhador ali, um operário dentro da minha função. Então, eu não vou deixar nada dentro dessa linha de pensamento, entendeu? A única coisa que eu gostaria, assim, eu acredito que eu seja ético nas minhas escolhas e no meu trabalho. Me entristeceria muito se eu morro e a pessoa fala assim, é um filho da puta, porque é uma coisa que eu não me reconheço. Então, eu gostaria de deixar uma trajetória ética, né? Que não é uma coisa assim que as pessoas vão lembrar de espetáculos ou títulos ou não sei o quê, mas de caráter. Resumindo tudo de uma forma prolixa, ter sido um cara bom caráter. Eu acho que é o máximo como homem, assim, né? Tirando o artista de lado. Caetano, eu fico muito feliz de poder trocar contigo, muito mesmo. Na verdade, talvez este seja o propósito fundamental e crucial e primordial desta bagaça, que é me encontrar com gente que eu admiro de longe, para que essa gente fique um pouco mais perto. Muito obrigado pelo papo, muito mesmo. Espero que a gente realmente se encontre não só no Frango Assado, mas em muitos outros lugares. A gente também se encontra em livrarias, né? Vamos dar uma nivelada maior. Né? Vamos nivelar maior. Nós somos um dos poucos que frequentamos ali, né? Verdade. Eu estava com a sua filha, eu estava com a minha sobrinha. Sim, a gente verdade. com as crianças tentando formar leitores. Exatamente. É importante. Leiam. Fundamental. Obrigado, muito querido. Obrigado. Mesmo. Um puta prazer, assim, trocar contigo, e eu espero que a gente permaneça trocando, sobretudo fora daqui, Caetano. Mesmo. Esse é o pedido que eu te faço. Se é Obrigado. que você me permite que eu faça algum. Obrigado, mesmo.